time I walk the road of illusion. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos à primeira aula de Física, matéria vetores. Para quem não me conhece, sou o professor Lucas Silva, vulgo Lucas Skywalker, ok? Então a gente está iniciando hoje a primeira aula de Física, tá? Das demais aulas que irão acontecer aí ao longo do tempo, beleza? Hoje foi um feriado, então eu tive tempo de gravar essa primeira aula. Tá? O meu site é www.proflucasskywalker.com. Está na descrição do vídeo, clique aí embaixo para ver o site, ok? Lá tem N videoaulas, verão muitas outras videoaulas, além disso aulas em formato texto para você acompanhar no site. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar essa aula de vetores, episódio 1. Tá? Então eu dividi a aula em duas, porque essa aula é um pouquinho grande, então para não ficar muito cansativo, eu dividi a aula em duas partes, tá bom? Então mecânica é a área da física que estuda a parte de cinemática basicamente e a parte de dinâmica, tá? Que é a parte de aceleração, velocidade, distância, forças, né? Sistema de corpos. Entretanto, vetores você utiliza em N matérias, ou seja, todas as matérias que existem grandezas que são vetoriais, por exemplo, o campo elétrico, né? Como eu já disse antes, força, velocidade, aceleração, né? Quantidade de movimento, você vai utilizar, então, a ideia de vetores. Então, você tem que trabalhar com vetores. É uma matéria que muitos alunos pedem, né? Porque é uma matéria que não é assim tão intuitiva de você entender. Beleza? Então, vamos começar e tornar a coisa mais fácil possível. Bom, vamos lá, vetores. O que é vetor? Vetor é uma grandeza, né? O que é uma grandeza? Grandeza é algo que pode ser medido. Tá? Tudo que você pode medir é uma grandeza. Exemplo, o comprimento de uma mesa, a massa de um corpo, o peso de um corpo, você pode medir. Então, isso é uma grandeza. Tá? Então, as grandezas podem ser escalares ou vetoriais. O que é uma grandeza escalar? A grandeza escalar é aquela grandeza que é definida através de uma única característica, ou seja, do valor dela. Tá? Isso é unidade. Exemplos de grandezas escalares: tempo, temperatura, massa e energia. Então, por exemplo, passou-se 10 segundos, mediu-se a temperatura de um corpo, deu 30 graus Celsius através de um termômetro, por exemplo. Né? Comprou-se 200 gramas de presunto, né? Correu-se 10 quilômetros e gastou-se, por exemplo, 10 quilocalorias. Um exemplo. Tá? Então, você percebeu o seguinte, que você entendeu todos os dados, sem nenhum complemento. Então, isso é indicativo de grandeza escalar, ou seja, a escalar não precisa de outras características, outras informações, para que você entenda a informação completa. Então, se você fala que pesou-se, por exemplo, que você foi na padaria, né, e comprou, por exemplo, 200 gramas de presunto, você entendeu a informação. Então, você não fala, por exemplo, eu comprei 200 gramas de presunto para a esquerda e para a direita. Você fala, comprei 200 gramas de presunto e ponto. Você entendeu a informação. Né? Então, passou-se uma hora depois do tempo que eu fiz a prova, por exemplo. Ou seja, uma hora, passou-se uma hora e ponto. Não passou-se uma hora para a direita ou para a esquerda. Tá? Então, você entende a informação. Ou seja, toda grandeza que ela é escalar, ela necessita de apenas uma informação para você entender. Tá? Agora, as grandezas vetoriais, elas necessitam de mais informações. Por exemplo, no caso, seria o módulo, que é o valor, a direção, que seria horizontal, vertical, e o sentido, que, por exemplo, poderia ser direita, esquerda, para cima ou para baixo. Então, exemplos de grandezas vetoriais são distância, velocidade, força, campo elétrico, quantidade de movimento, a aceleração. Então, são exemplos de grandezas vetoriais. Beleza? Por quê? Porque você precisa de mais informação para entender a grandeza. Não basta apenas agora o valor, né, que seria a intensidade do vetor. Tá bom? Então, por exemplo, um carro percorreu numa estrada 30 km. Agora, ele percorreu em que sentido? Sentido Rio-São Paulo, por exemplo, foi a Dutra, ou São Paulo-Rio. Ou, por exemplo, né, num corpo atua, ou melhor, em dois corpos atua uma força de F. Por exemplo, aqui na figurinha temos a força F atuando em AB, né, que são dois corpos. Então, perceba que a força F, aqui até falta uma setinha para a direita, a força F ela atua para a direita. Né, e o sentido dela é para a direita. E, além disso, a direção que ela atua é a direção horizontal. Tá? O campo elétrico, por exemplo, aqui nessas placas paralelas, ele atua de cima para baixo. Então, ele é vertical, certo? E atua de cima para baixo. Então, ficaria meio vago, ou ficaria vago, se você falasse, entre duas placas, por exemplo, aqui na figura, né, atua um campo elétrico, por exemplo, de 30 newtons por coulomb. Você não vai entender a informação, porque para onde aponta esse campo elétrico? Como ele é um vetor, ele precisa de orientação. Até tem um ditado na física, a gente brinca que na vida seja vetorial, né? Não seja escalar, ou seja, dê sentido à sua vida.
certo? Ou seja, tem que ser vetorial. Beleza? Bom, acho que deu para entender, né, a diferença entre escalar e vetorial. Vamos continuar. Bom, então o que é um vetor? Então, vetor a gente pode falar que é um ente matemático que é utilizado para você representar uma grandeza vetorial, óbvio, né? E você representa esse vetor através de um segmento de reta orientado. E além disso, o tamanho da seta, né, que você vai desenhar, ele é correspondente à intensidade da grandeza ou do valor do vetor. Ou seja, quanto mais valor tiver o vetor, maior será a seta que você representa. Tá bom? Aqui tem um exemplo. Temos aqui uma reta suporte S, e sobre a reta suporte S está um vetor, né, apoiado nela, que é o vetor U. Perceba que toda grandeza vetorial ela é simbolizada por uma setinha em cima, né? A notação de vetor é essa, é a letra, né, geralmente minúscula, tá? Isso depende da grandeza, e o vetorzinho em cima. Tá bom? Então, por exemplo, esse vetor tem intensidade, que é o módulo dele vale U, né, que é o valor. Perceba que na hora de eu mostrar o módulo, que é o valor dele, eu tiro a seta, né, ou eu deixo a seta, mas deixo duas barras paralelas, que é, né, a notação de módulo na matemática. Tá bom? E a direção, nesse caso, é horizontal, certo? E o sentido é para a direita, ou da esquerda para a direita, ou até mesmo você pode falar que ele faz 0 graus com a horizontal. Tá? Uma outra coisa importante, não importa para onde aponte o seu vetor, tá? Essa daqui é a setinha. A setinha que vai em cima da letra, que simboliza a grandeza vetorial, ela sempre aponta para a direita. Então não é porque o seu vetor aponta para a esquerda, que a setinha da letra vai apontar para a esquerda, tá? Então ela sempre aponta para a direita, beleza? Muito bem, well done. Vamos continuar. Então temos aqui um exemplo, né? Exemplo de vetores. Temos 4 vetores, A, B, C e D. Tá? Perceba que todos a setinha, né, sobre a letra aponta para a direita, tá bom? Quais vetores aqui têm a mesma direção e o mesmo sentido? Vamos ver. O que é a mesma direção? Você pode perceber que eles têm os vetores que têm a mesma direção, se eles são paralelos. Então, por exemplo, o vetor A, B, C e D, todos são paralelos. Então, todos têm a mesma direção. Entretanto, os que têm a mesma direção e sentido, né, são o A, o B e o C. Por quê? Porque eles são paralelos, então eles têm a mesma direção. E, além disso, eles apontam para o mesmo lado. Então, eles têm o mesmo sentido. Entretanto, o vetor D, né, ele tem a mesma direção, mas tem um sentido oposto, porque ele aponta para o outro lado. Beleza? Deu para compreender a ideia? Então, mesma direção, paralelos, e sentidos, depende para onde que eles estão apontando. Tá? Bom, alguns tipos de vetores, né? Um vetor oposto, por exemplo. Vetor oposto é quando eles têm a mesma direção, mas têm sentidos contrários. Então, no caso aqui, né, do meu esquema, o vetor C é vetor menos D, porque eles são vetores opostos. O vetor nulo é aquele que possui módulo igual a zero. Né? Aqui é um exemplo do vetor momento dipolar, que a gente usa muito em química, né, na parte de polaridade de ligações. Então, o vetor μ, né, que é esse μ de micro, ele vale zero. O vetor unitário, por consequência, é o que tem módulo igual a 1, certo? Ou seja, μ igual a 1. E vetores iguais são vetores que têm módulo, direção e sentido iguais. Tá, ok? Então, esse vetor aqui, A e B, os vetores A e B, né, melhor dizendo, eles têm a mesma direção, porque são paralelos entre si, eles apontam para o mesmo sentido, então tem o mesmo sentido, e além disso, eles possuem um módulo iguais, né, módulos iguais, então A é igual a B. Portanto, eu posso afirmar que os vetores são iguais. Beleza? Porém, vem a parte que geralmente pega, né, para alguns alunos, né, soma de vetores. Eu uso uma regrinha, eu brinco, né, em sala de aula, que a regrinha que eu uso para somar vetores é a regrinha do rabo-cabeça. Bom, como é que funciona isso, Lucas? É simples. O rabo de um vetor tem que coincidir com a cabeça do outro vetor. Na verdade, o rabo de um vetor vai se ligar à cabeça de outro vetor. Tá? Mais ou menos seria essa a ideia. É meio estranho, mas enfim. Como se cheirar o fiofó do outro, né? Enfim. Vamos pensar o seguinte, então vamos lá. Eu dividi alguns casos, tá? Então, para ficar mais fácil estudar. Se vetores tiverem a mesma direção, o que é isso? Paralelos, ou coincidentes, né? Então, por exemplo, convenciona-se um sentido, tá? Então a ideia é essa, você vai convencionar um sentido positivo para onde você quiser. Geralmente a gente faz para a direita, né? Porque já é o sistema cartesiano, né? Bidimensional, que é 2D. Então, para cima você usa Y e para a direita você usa X, né? E soma-se algebricamente os módulos dos vetores. Então, você vai somar os valores dos vetores. Então, por exemplo, eu vou adotar aqui para a direita positivo, que é o padrão. Tá? Eu tenho aqui 3 vetores, A, B e C. Na verdade, eu tenho o A para a direita, o C para a direita e tenho o B para a esquerda. Então, se o B está para a esquerda, ele tem sentido oposto. Então, ele é menos B. Belezinha? Bom, como é que eu vou somar esses vetores? A soma dos vetores vai me dar um vetor resultante. Então, todo vetor resultante é um vetor resultado da soma de vetores. Então, eu tenho lá, o meu vetor resultante vai ser o A
mais o C, ou seja, os vetores apontam no mesmo sentido, então eu vou somar os dois, certo? Então, olha, o rabo do vetor C, ele está conectado à cabeça do vetor A. Então, isso daqui me indica uma soma de vetores, pessoal. Então, é por aqui que você vai identificar a soma de vetores, que nem sempre será a soma algébrica, tá? Depende, se for a mesma direção, vai ser, mas se não for, aí a coisa muda, tá bom? Veremos daqui a pouco como é que funciona isso. O vetor B menos B, como ele não está para a direita, ele vai ser um vetor, entre aspas, subtração, porque vai ser mais menos B. Tá? Então ele vai apontar para o outro lado. Então eu vou colocar ele aqui embaixo. Ele poderia até vir aqui em cima, mas para mostrar que esse vetor B, esse tamanho, está anulando esse tamanho, ó. Então o vetor B, esse tamanho do vetor B, ele está anulando o tamanho do vetor A. Certo? Então isso aqui eu estou perdendo. Então o que sobrar aqui é o vetor resultante, que é o vetor D. Ou seja, que é o vermelho. Tá? Então eu faço A mais C menos B, vai me dar o D. Conclusão, em módulo, D vai ser igual a A mais C menos B. Tá bom? Vamos fazer aqui um exemplo muito aplicado em dinâmica na física. Ó. Sobre o bloco da figura, atuam as forças F1, F2, F3 de módulos F1 igual a 20, né? F2 igual a 40 e F3 igual a 25. Percebam, na figura, lá a figurinha, tem um bloco. As forças F1 e F2 apontam no mesmo sentido, e F3 sentido oposto, ou seja, as forças F1 e F2 estão sendo somadas, e a força F3, como está apontando para o lado esquerdo, está subtraindo. Belezinha? Então vamos lá. Como é que eu faria então o vetor resultante? O vetor resultante, que vai ser a força resultante, vai ser F1 mais F2 menos F3, certo? Então, F1 mais F2 menos F3 vai dar 20 mais 40 menos 25. Ou seja, vai dar, então, 35 newtons. Mas espera aí, Lucas, se eu pegasse, por exemplo, F3 menos F1 menos F2, daria o mesmo resultado? Daria o mesmo resultado, só que você daria o quê? Vai dar um valor negativo. Ou seja, se der um valor negativo, quer dizer o quê? Que está apontando contrária à sua orientação. Então, se é menos 35, vai dar para a esquerda. E se for mais 35, vai ser para a direita, porque você adotou para a direita sendo positivo. Tá? Então tem que ter cuidado com a convenção que você adotou antes. Beleza? Continuando então a soma de vetores. Né? A mesma regra é rabo para cabeça. Só que agora os vetores têm direções perpendiculares entre si. Como vou fazer isso? Bom, vamos pegar com um exemplo simples. Ó. Então, qual é a ideia? A soma vetorial não vai corresponder à soma algébrica. Então, nesse caso, você não pode somar os valores para poder ter o módulo do resultante. Entretanto, além disso, o módulo do vetor resultante você vai encontrar através do teorema de Pitágoras. Porque se eles são perpendiculares entre si, eles formam um ângulo de 90 graus. Ok, vamos ver. Então imagina a seguinte situação. Eu tenho lá 3 cidades, A, B e C, como está aqui na figura. Tá? Então vamos supor que você vai de carro de A até B, né, e percorre uma distância D1, vai de B até C e percorre uma distância D2. Tá? Percebe que o rabo do vetor D2 ele está coincidindo com a cabeça do vetor D1, ou seja, isso daqui está me indicando uma soma vetorial. Portanto, o vetor resultante ele vai estar partindo do A e chegando até o C. Ou seja, se eu quisesse ir de A até C, eu poderia, por exemplo, o caminho mais curto seria por o vetor D. Tá ok? Então, o meu vetor D ele está me indicando o vetor resultante, que é o vetor soma. Conclusão, vetorialmente falando, o vetor D, ele vai ser o vetor D1 mais o vetor D2, porque aqui eu tenho uma situação rabo-cabeça, me mostrando a soma de vetores. Agora, se eu quiser achar o valor do vetor D, eu não posso somar D1 com D2, por quê? Porque os vetores não têm a mesma direção. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que aplicar o teorema de Pitágoras, porque aqui é um triângulo retângulo. Então vai ficar D ao quadrado é igual a D1 ao quadrado, mais D2 ao quadrado. Beleza? Então você não pode fazer a soma algébrica nesse caso. Por quê? Porque as direções são perpendiculares. Tudo bem? Cuidado com isso. Vamos fazer aqui um exemplo, vai. Um barco atravessa um rio perpendicularmente à correnteza. Sabendo que o módulo das velocidades do barco e da correnteza do rio são, respectivamente, VB igual a 8 metros por segundo e VC igual a 6 metros por segundo, né, onde B é do barco e C é da correnteza, determine o módulo da velocidade resultante. Olha só como é que funciona isso. Bem simples. Temos lá o nosso rio, né? O barquinho é o cinzinha, ok? Então, a velocidade da correnteza é para a direita, ou seja, as águas correm para a direita. Belezinha? E o barco está subindo, particularmente as águas do rio, para cima, VB para cima. Tá? Onde está a velocidade resultante aqui, entre os dois vetores VC e VB? É simples, você pega lá, vamos separar as velocidades para ficar mais fácil estudar, tá bom?
O que você tem que fazer agora? Perceba que aqui não existe uma situação rabo-cabeça. O rabo do vetor VB está se ligando ao rabo do vetor VC. Você tem que fazer o que então? Você pode mudar tanto o VC quanto o VB. A gente chama isso na física de transladar. Transladar, na verdade, é você mudar de lugar, de posição, mas sem alterar a posição do vetor, sem girar ele, tá bom? Então, vou pegar o VB e vou mudar de lugar. Vou colocar ele aqui na cabeça do VC. O que eu fiz aqui então? Eu criei justamente uma situação rabo-cabeça. Então, o rabo do VB está coincidindo com a cabeça do VC. Onde está o resultante? Adivinhe. Está entre os dois, ou seja, ele parte do rabo do VC até a cabeça do VB. Então, está aqui o vetor velocidade resultante. E, na verdade, essa velocidade resultante está te indicando para onde está indo o barco. Ele vai nessa direção diagonal aqui. Tá ok? Vetorialmente falando, a gente pode falar o quê? Que a velocidade V vai ser V1 mais V2. Vetorialmente falando, vetores, não é igual a números. Nesse caso, por quê? Porque os vetores estão no ângulo de 90 graus. Agora, se eu quiser achar o valor de V, o que eu tenho que fazer? Pitágoras. Ou seja, V ao quadrado é igual a VB ao quadrado mais VC ao quadrado. Portanto, V ao quadrado vai ser 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Conclusão, V ao quadrado será 64 mais 36, que vai dar 100. Ou seja, velocidade vai ser raiz de 100. Ou, no caso, velocidade será 10 metros por segundo, que é a raiz de 100. Tudo bem, pessoal? Deu para entender, então, soma de vetores quando tiver a mesma direção e quando tiver direções perpendiculares? Tá? A mesma direção, soma algebricamente. Perpendiculares, você faz Pitágoras para poder achar o módulo. Tá bom? Então, essa foi a primeira aula, episódio 1. Tá? Que a força esteja com vocês, Jedi, professor Lucas Skywalker. Quero agradecer, em particular, a minha namorada, Clara Castro, que fez esse template maravilhoso. Né? Ela é design professional. Agradecer também ao meu grande aluno Rafael Alcântara, responsável pela edição dos vídeos. E essa aula foi especialmente para a Maria Clara, tá? Uma aluna minha que pediu essa aula aí. Belezinha? Um abraço a todos os meus alunos e até a próxima aula, episódio 2, vetores. Um abraço, valeu!